Oi pessoal do Cabelo Literária, tudo bem? Nós estamos na semana Dark Side Books. E o livro dessa semana é maravilhoso. Simples assim. É Psicose, do Robert Bloch. Bom, para início de conversa, sim, foi esse livro que foi adaptado aos cinemas pelo Alfred Hitchcock. E a história é espetacular. O Alfred Hitchcock, quando leu esse livro pela primeira vez, ele decidiu que ele ia fazer um filme. Ele, inclusive, estava num período muito complicado, ele já tinha tido 2 projetos que ele tinha perdido muito dinheiro, estava numa fase como cineasta. E ele leu o livro, se apaixonou pelo livro, resolveu comprar os direitos sem ninguém saber e comprou os 3.000 exemplares disponíveis na época e trancafiou, tipo, num porão a 2 quadras da casa dele, para que ninguém pudesse comprar e saber o final da história, que é um pouco diferente. Então, o Psicose ele foi publicado em 59 e aqui no Brasil ele teve 2 lançamentos, que foi em 59 e em 64. E parece que essa coisa do Hitchcock deu mega certo, porque aqui no Brasil ele ficou meio que um exemplar raro. E aí a Dark Side Books, que é uma editora regularmente nova no mercado, resolveu que ia tentar procurar de quem que eram esses direitos, porque quando você ia procurar um exemplar de Psicose, era tipo R$200, sacou assim, no estante virtual. E aí eles conseguiram, depois de 6 meses de buscas, e conseguiram os direitos do livro, de relançar o livro aqui no Brasil, que até então estava esgotado. E lançaram em 2 versões. Uma que é essa que eu tenho, que é essa versão aqui, sem ser capa dura, que é uma versão muito bonita, que tem os capítulos, são divididos por chave, sabe? Assim, capítulo 7, chave tipo do quarto 7. É muito legal. E uma outra versão de capa dura, que no final do livro, se eu não me engano, no final do livro, tem algumas imagens do filme adaptado pelo Hitchcock. A história é do Norman Bates. É um cara comum que é dono de um hotel que chama Bates Motel, que é um hotel numa cidade pacata. E nós conhecemos também a Mary, que é Marion no filme. E a Mary rouba o dinheiro do chefe dela, porque ela trabalha numa espécie de imobiliária e o chefe dela consegue uma grande venda. Ela rouba o dinheiro e foge com o dinheiro. E ela vai parar no Bates Motel. E ela vai tomar banho numa bela cena e é surpreendida com aquela cena que todo mundo já deve ter visto uma vez na vida, mesmo sem ter assistido o filme. A Mary morre e o corpo dela é encontrado junto com o carro que ela foi pro hotel, num lago, num rio, enfim. Inclusive, ela foi junto com a bolsa de dinheiro que ela tinha levado, então eles descobrem que a causa da morte não foi pelo dinheiro em si. E não sabem muito bem por que é. E é bom também dizer que há uma grande diferença no começo do livro e no começo do filme. Porque no filme nós já conhecemos a Mary, logo, né, no trabalho, pensando o que ela vai fazer da vida e decidindo que ela vai roubar o chefe, pegando o dinheiro do chefe e indo pra casa dela e depois fugindo. E no livro nós já somos apresentados ao Norman Bates e a relação que ele tem com a mãe dele, que é uma senhora que foi quem fundou o hotel dele. Então, e no livro todo, na verdade, nós temos detalhes do Norman que não aparecem no filme. E uma diferença super peculiar. O Norman, no livro, é careca, já é mais velho, enfim. Ele, inclusive, foi baseado em um grande psicopata que existiu de verdade e que fazia coisas muito parecidas com o Norman. E o Hitchcock, quando ele foi adaptar o filme, ele falou, cara, não vou fazer isso, vou colocar alguém que chame a atenção, que as pessoas, que principalmente as mulheres, né, olhem e falem, não é
é um cara que eu deva desconfiar. Então ele chamou um ator super bonito pra fazer, um ator mais novo, enfim, tudo isso que é bem diferente. E ele não se focou tanto assim no Norman, né? Ele se focou mais na Marion, na Marion no filme, Mary no livro. Então você tem esse caminho diferente. Você no livro vai sendo dominado, cara. Dominado por essa narrativa do Robert Bloch, que vai te mostrando essa relação bizarra entre o Norman e a mãe dele. Vai entendendo os defeitos, as peculiaridades do Norman, por que que ele faz o que ele acha que deve fazer. E você vai conhecendo esse personagem, que pra mim é um dos melhores da literatura, e você vai se aterrorizando com ele, porque você fica assustada com as coisas que ele fala, com as coisas que ele faz, e com essa mãe bizarra que ele tem. E se você viu o filme, você já sabe o final da história. E enquanto eu lia esse livro, eu li o livro depois de ver o filme. Mesmo assim, eu queria ler pra saber em que ponto a gente ia descobrir o que tá acontecendo, por que aconteceu esse assassinato, quem foi que matou, quem é Norman Bates, quem é Mary. E aí eu fiquei imaginando Hitchcock lendo isso, sabe, nos anos 50 e falando, cara, sem conseguir parar de ler, sabe? A ponto de que ele colocou a própria casa como direito se o filme não desse certo, sabe? Pra pegarem o dinheiro, enfim, pra venderem a casa. E o tanto que ele lutou por essa história mostra a qualidade da obra literária do Robert Bloch. O Stephen King, inclusive, vive dando entrevistas e falando que esse cara realmente foi o que deu início a essas histórias de terror maravilhosas. Inclusive, se eu não estou enganada, existe uma continuação para essa história, mas a Dark Side ainda não lançou. Eu espero que, quem sabe, lance, né? Se a história for boa, eu realmente não sei sobre isso. É isso. Tudo em Psicose te faz ficar maluca, te faz querer saber mais, entender um pouco. E também a própria história do filme, do Hitchcock, da paixão que ele sentiu, dessa ideia dele de comprar 3.000 exemplares para que ninguém soubesse o final e chegasse lá e se surpreendesse com o que era efetivamente, fazem a gente ler Psicose em uma sentada. É um dos melhores livros de terror que eu já li até hoje na minha vida. E é um pouco triste que essa história, que esse livro não seja tão conhecido. Meus parabéns à Dark Side por ter relançado isso que estava há 50 anos longe do mercado brasileiro. Realmente vale. E se der, leia o livro e depois veja o filme. Se bem que eu fico em dúvida em como seria a nossa análise de um filme, né, tão antigo e tal, já sabendo o final. Enfim, é espetacular. Inclusive, eu sou fã, muita gente não é, do seriado que chama Bates Motel, que é inspirado, né, que na verdade meio que conta a infância do Norman Bates, antes dele se transformar em quem ele se transformou. É super genial, e inclusive é com aquele ator que fez o Charlie da Fantástica Fábrica de Chocolate. E é muito bizarro ver ele grande, mas dá pra ver assim que é ele ainda, porque ele tá com a mesma cara, sendo um psicopata, né, na infância. Enfim, eu acho o seriado muito bacana, mas esse Bates Motel pra mim é assim, ame ou odeie. Eu conheço gente que odeia esse seriado, conheço gente que ama esse seriado, assim como eu. Comentem aí embaixo se vocês já viram esses episódios do Bates Motel. Se eu não me engano, tá na 3ª temporada. Se vocês gostaram, se vocês pretendem ver, assistam pelo menos o primeiro episódio. Às vezes vale a pena, às vezes vocês vão entender um pouco. E também, eu acredito mesmo que essa temporada, que esse seriado realmente tenta mostrar o lado do Norman Bates que o livro mostra e que o filme em si não mostra tanto, né? Que é pra gente entender um pouquinho quem é esse cara, o que levou ele a ser o Norman Bates. E Psicose leva 4 lampadinhas, e só leva 4 porque 5 eu daria pros livros que eu levaria pra uma ilha ou pro Big Brother, se um dia eu quisesse ir pra lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos na semana Dark Side Books do Cabreira Literária, já tiveram e vão ter ainda muitos livros desenhados de terror. E é isso, leiam e me contem o que vocês acharam, beleza? Um beijo e tchau!